Roberta Barroso, vamos lá com as informações, essa história de Everton Cebolinha que interessa ao Flamengo, pensando talvez na venda do Michael. Conta tudo pra gente do Cebolinha, Roberta, boa noite. Oi, Edu, boa noite para vocês, o PAC, também para o Kifuri, para o fã de esporte, para as fãs de esporte. Exatamente, o Everton Cebolinha interessa ao Flamengo, segundo o jornal português A Bola. De acordo com a publicação, então, o ex-jogador do Grêmio, que tem passagens pela seleção brasileira e que hoje atua no Benfica, agrada a diretoria do Flamengo. Lembrando que em 2019 o Benfica pagou um valor caro por esse jogador, por 80% dos direitos do jogador, pagou cerca de 20 milhões de euros, aproximadamente 127 milhões de reais na época. Então, vendendo o Cebolinha seria uma forma até de reaver esse investimento que foi feito. Segundo o jornal português, o Benfica estaria disposto a negociar o Cebolinha no fim da temporada europeia. E aí, o que seria o meio do ano aqui no Brasil. Mas isso, claro, o Flamengo está de olho no mercado, porque tem essa possibilidade de perder o Michael, já perdeu o Kennedy, que voltou para o Chelsea. Então, o Cebolinha chegaria para preencher essa lacuna ali na ponta. E falando ainda sobre a situação do Michael, Edu, a gente que vem informando aqui sobre essa negociação com o Al Hilal, a gente até trouxe ontem que, segundo o GE.com, o Flamengo teria feito um pedido para o Goiás para abrir mão dos 5% de que tem direito. O Flamengo tem direito a 80% do jogador e aí queria receber os 100% do Al Hilal. O Michael até abriu mão dos 15%, como a gente informou aqui, só que o Goiás disse que não abre mão desses 5%. E a gente traz a informação aqui que o Goianésia entrou na jogada. Isso porque o Goiás ainda está devendo o Goianésia em relação à venda do Michael lá em 2020. Pagou 2 parcelas, mas deve cerca de 700 mil reais. Então, o Goianésia hoje notificou o Flamengo, pedindo para o Flamengo reter esses 5%, caso essa venda seja concluída, para não repassar esse valor para o Goiás. Então, essa novela continua, as negociações continuam e a gente fica aqui, então, na expectativa. Com essa possibilidade, então, da saída do Michael, o Cebolinha está na mira, Edu. Legal, Roberto, a gente já volta para falar contigo. Tem mais bomba do Flamengo. Flamengo on fire no mercado. André, o Cebolinha chegaria para ser titular, caso viesse mesmo para o Flamengo? Sim. É? Simples e direto. Sim. É? Você perguntou, ele respondeu. Sim, mas, eu tô pensando, mas são 11 só. No lugar de quem? Eu sei. Aí esse não é um problema meu. Né? Esse é um problema agora do Mr. Souza, né? Que evidentemente evidentemente avaliza a procura do Flamengo, a busca por um jogador. O Ferreirinha renovou com o Grêmio, né? Então, fora do cenário aí. A gente tratou dessa hipótese ontem. Eu acho absolutamente ilógico o interesse de um clube como o Flamengo num jogador como o Cebolinha. Pensando no Cebolinha que, quando vestia a camisa do Grêmio, mostrava ser um jogador além do nível de qualidade médio do futebol brasileiro, que quando esteve na seleção, na Copa América de 2019, uma amostra pequena, mas a seleção pode classificar a participação dela naquele torneio curto, é verdade, mas importante, antes dele entrar no time e depois. Quando ele entrou no time, as coisas ficaram melhores e colaboraram demais para que a seleção brasileira conquistasse aquela Copa América realizada no Brasil. Ele não tem sido o mesmo jogador, aí é preciso analisar contexto, é preciso analisar, evidente, o desempenho individual dele. Adaptação, técnico com o qual ele trabalhou, os companheiros de equipe, tudo que é preciso utilizar como critério para avaliar um jogador de futebol e o seu desempenho. Mas nós conhecemos o Everton Cebolinha, nós sabemos, não se trata de um jogador que foi desconhecido para a Europa e agora está analisando a possibilidade de voltar, creio eu, e volta como uma surpresa porque não se conhece o potencial, não. Nós conhecemos e conhecemos bem o Everton Cebolinha, ele é um jogador bastante acima da média. Eu teria dificuldade para entender um retorno ao futebol brasileiro, dessa vez para jogar no Flamengo, para disputar posição. Eu acho que não seria o caso. Fui com meus filhos assistir o filme da Turma da Mônica, live action, com atores. A Mônica é muito parecida. Então, eu só tenho dúvida se quem gosta mais desse tipo de filme, se são as crianças ou se é o papai.
Eu acho que é o papai. O filme depende é bom, de quem você pergunta, né? Ele gosta. Você precisa tomar cuidado. Meus filhos adoraram. Eu sei. E aí eu vou me dar o direito de fazer uma piadinha infantil aqui. O Cebolinha você. chegando. Você não. Nossa, que surpresa. Cebolinha chegando. Eu jamais imaginava Imagina que você, Edu... ele falando com o Bruno Henrique. Ô, Bruno Henrique. Né? Foi fraca, né? Já fiz melhores. Vamos falar sério, então, Zupac. Primeiro, Olha a cara da Roberta. Você desconcentra as pessoas. É muita grana. O Benfica ainda quer recuperar boa parte do que investiu. Foram 20 milhões de euros. É muito dinheiro, então talvez seja difícil esse negócio, né? Mas eu queria saber de você, o que explica os números que a gente viu, números tão ruins do Cebolinha em Portugal? A tela pergunta, né, se o Everton foi mal aproveitado. E é claro que quando a gente avalia um jogador que nós já vemos render num nível altíssimo, e como disse o André, ele foi o protagonista do título brasileiro da Copa América, né? Ele foi o cara que mudou a seleção sem o Neymar. E a gente viu ele no Grêmio fazendo temporadas bastante interessantes, de um nível alto. Então, quando a gente vê esse jogador render muito mal, é natural que de imediato se pense que ele foi mal aproveitado, né? Que a culpa não foi dele, que a culpa é do técnico, que a culpa é da chuva, a culpa é de alguma outra coisa. Mas a gente não pode não levar em consideração o fato de que os números são ruins porque ele não rendeu bem, né? E o atleta pode não render bem, né? Vários jogadores brasileiros que saíram jovens não renderam bem. Por vários motivos, por questão de maturidade, por encaixe técnico, por encaixe tático, por questão de ambiente, por distância da família, por proximidade demais da família, ou pelo treinador, vários fatores, né? Então não dá pra gente cravar por que é que o Cebolinha não foi. Mas o que dá pra gente dizer é que o Cebolinha não foi, o Everton do Grêmio. Esse é um ponto. Para surpresa de todo mundo. Até porque ele teve, durante a enorme parte da sua trajetória no Benfica, um técnico que o conhecia, um técnico que conhece o jogador brasileiro, que tinha acabado de vir de um trabalho excepcional no Brasil, um trabalho onde o sistema ofensivo era privilegiado, então o cenário ele era muito interessante para o Everton, como era para o Pedrinho, que foi mais ou menos na mesma época, né? O Pedrinho jogou menos ainda, foi um dos que menos atuou no Benfica com o Mister. O Everton não era titular absoluto, ou quando era não rendia aquilo que se esperava. Também acho um retorno para o Brasil precipitado para ele, acho que ele tem mercado, se não no Benfica para dar a volta por cima, em outros lugares, o Everton tem mercado. Agora, se ele viesse para o Flamengo, ele é um jogador com status para ser titular. E mexeria pela primeira vez, de fato, na condição de um dos 4 jogadores que sempre foram intocáveis no Flamengo, né? Mexeria na água ali. E tem a questão do lado, né? Porque o Tite já tentou fazer o Everton jogar pela direita e não foi o melhor dos Cebolinhas. Ele gosta de jogar pela esquerda. Bruno Henrique também. Onde joga o Bruno Henrique, onde joga o Arrascaeta. Então isso daria, na minha visão, ter um jogador do nível do Everton Cebolinha no elenco é ótimo, mas não é tão simples encaixar. Não é só tira o Everton Ribeiro, que não está bem, porque é a solução mais lógica, e bota o Cebolinha. Isso impactaria em várias peças. Por isso que eu falei que o problema não era meu. Exatamente. O meu trabalho aqui, minha obrigação é responder as perguntas de maneira direta. Chegaria para ser titular? Sim. Ponto final. Tá bom, você é o dono da grana no Flamengo. Você contrataria? Você chegaria junto com bastante dinheiro? Aí depende. Aí você precisa entender uma série de coisas relacionadas ao orçamento. E tem a questão de por quanto o Michael seria negociado, quanto ficaria com o Flamengo, o que está disponível para investimento, qual é a oportunidade para contratar o Cebolinha, ele seria emprestado, ele viria para o Brasil para ser remunerado só com os seus salários, o Flamengo teria que pagar algo em relação a direitos, ele quer voltar definitivamente. Uma série de circunstâncias precisam ser analisadas. Então, eu quebraria a banca para contratar o Everton Cebolinha? Não. Com o elenco que o Flamengo tem hoje, não. Mas as tais contratações de oportunidade, ou seja, o jogador quer voltar, vai fazer um esforço para voltar, vai dizer no Benfica que quer passar os próximos anos da vida dele no Brasil. Aí são outros 500, como diria o próprio Mister. Os dois Misters falariam essa expressão. O Mister Jesus e o Mister Souza. Por falar em outros 500 e mais 500 e mais 500. Tome 500. Tome 500. Tem mais jogador que o Flamengo quer desembolsar dinheiro para trazer, para manter, né? Porque está emprestado e o Flamengo quer comprar o Andréas Pereira em definitivo. Como está essa negociação, Roberta?
Exatamente, Edu. O Flamengo ainda não anunciou, né, contratações para 2022, mas quer manter os jogadores, fez isso com a Arrascaeta, a gente informou aqui a renovação até 2026, já tinha feito também com o Thiago Maia junto ao Lille e agora quer manter, então, o Andreas Pereira. A negociação é a seguinte, o Flamengo já fez uma proposta para o Manchester United para comprar esse jogador que tem contrato até o meio desse ano, ele está contratado por empréstimo. Só que o Flamengo fez uma proposta abaixo do valor que está estipulado no contrato de empréstimo. O valor que os ingleses colocaram na cláusula, o valor é de 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões de reais, e a proposta do Flamengo é bem abaixo disso, aproximadamente 8 milhões de euros. Mas o Flamengo se apega também em algumas coisas para tentar convencer o Manchester United. Isso porque o Andreas Pereira já disse que quer continuar no Flamengo. Então, o rubro-negro acredita que isso vai pesar a favor também, o desejo desse jogador de permanecer. Outra coisa também é que o contrato dele com o Manchester United vai até 2023. Ou seja, ele voltaria no meio do ano, então, para o Manchester, teria, então, pouco tempo. Então, no meio do ano de 2023, poderia até ser negociado de graça. Então, o Flamengo colocou esses pontos para tentar convencer o Manchester de aceitar essa proposta que é bem abaixo do valor estipulado. Claro que o Manchester deve tentar subir um pouquinho, igual o Flamengo está fazendo com o Michael junto ao Al Hilal, tentando subir um pouquinho essa proposta. Então, o Manchester deve tentar subir essa proposta, mas o Flamengo, a gente pode dizer que está otimista em tentar manter esse jogador até 2026, Edu.